O sol do sertão nordestino ardia como brasas do inferno naquela tarde de 1927. No vilarejo de Várzea Seca, onde a poeira dançava ao sabor do vento quente e as casas de taipa se enfileiravam como soldados cansados, o coronel Tertuliano Mascarenhas era o dono de tudo que os olhos pudessem alcançar. Suas terras se estendiam por léguas e léguas, desde o riacho quase morto até as serras pedregosas do horizonte. E como todo homem que se acostuma com o poder absoluto, o coronel havia se transformado numa criatura temível, capaz das maiores crueldades. Maria das Dores era uma lavadeira franzina, de mãos calejadas pelo sabão de cinza e pelos dias intermináveis batendo roupa nas pedras do riacho. Viúva desde os 20 anos, quando uma febre misteriosa levou seu marido, ela criava sozinha o filho José, um menino de 12 anos com olhos espertos e sorriso fácil. O garoto era a luz daquela mulher sofrida, sua única razão para acordar antes do sol e trabalhar até a noite e engolir o dia. José tinha o costume de passar pelas terras do coronel para encurtar caminho até a escola que o padre Anselmo mantinha na capela. Era um atalho que todos do povoado usavam havia gerações, um caminho de terra batida que cortava pelo pomar de jabuticabeiras do coronel. Ninguém nunca havia reclamado, e o próprio pai de Tertuliano permitira aquela servidão de passagem desde sempre. Mas naquela manhã de segunda-feira, quando José atravessava o pomar com seus pés descalços e a pequena lousa debaixo do braço, aconteceu o impensável. Uma jabuticaba madura caiu bem na sua frente, rolando na poeira como uma pérola negra. O menino olhou para os lados, viu que estava sozinho e, num impulso inocente, pegou a fruta e a comeu. Era doce, suculenta, uma dádiva em meio à fome que ele conhecia tão bem. O que José não sabia é que Jesuíno, o capanga mais cruel do coronel, observava tudo de longe, escondido atrás de um umbuzeiro. Jesuíno era um homem de cara marcada por uma cicatriz que ia da testa até o queixo. Lembrança de uma briga de faca que ele ganhara, mas que lhe deixara com um olho vesgo. Tinha prazer em causar sofrimento e viu naquele ato inocente uma oportunidade de agradar ao patrão e exercer sua maldade. Correndo com suas pernas compridas, Jesuíno alcançou o menino antes que ele saísse do pomar. Agarrou José pelo braço com força de tenaz, fazendo o menino soltar um grito de dor e surpresa. "Peguei você, seu ladrãozinho de meia tigela!" rosnou Jesuíno, sacudindo o garoto como se fosse um boneco de pano. "Roubando do coronel, é? Isso não vai ficar assim, não." José tentou explicar, as palavras tropeçando em sua boca ressecada pelo medo. "Seu Jesuíno, eu não roubei não, senhor. A fruta caiu na minha frente. Eu só peguei do chão. Cala a boca!" Jesuíno deu um tapa na nuca do menino que o fez ver estrelas. "Você vai ver o que acontece com quem rouba do coronel Tertuliano." Arrastando José pelos cabelos, Jesuíno levou o garoto até a Casa Grande, uma construção imponente de 2 andares com varandas largas e colunas brancas que dominava o alto de uma colina. Ali, sentado numa cadeira de balanço feita de jacarandá, fumando um charuto grosso que soltava baforadas azuladas no ar parado, estava o coronel. Tertuliano Mascarenhas tinha 53 anos, mas parecia mais velho. O sol do sertão havia curtido sua pele como couro, e seus olhos pequenos e fundos brilhavam com uma crueldade que gelava o sangue de quem os encarava. Usava bigode encerado nas pontas, moda que trouxera de uma viagem ao Recife, e vestia sempre paletó de linho branco, mesmo sob o calor infernal. "O que é isso, Jesuíno?" perguntou o coronel sem tirar o charuto da boca, olhando o menino como quem olha um inseto. "Peguei esse pivete roubando jabuticaba do pomar, patrão. Estava comendo suas frutas como se fosse dono." O coronel se levantou lentamente com a pompa de quem sabe que todos temem cada um de seus gestos. Caminhou até José, que tremia como vara verde, e segurou o queixo do menino com força, levantando seu rosto. "Como é seu nome, moleque?" "José, senhor."
José, filho de Maria das Dores, a lavadeira. Um sorriso cruel se formou nos lábios do coronel. Ele conhecia Maria das Dores. Uma mulher bonita, apesar da pobreza, que sempre recusara suas investidas com educação, mas com firmeza. Aquilo havia ferido o orgulho de Tertuliano, que não estava acostumado a ouvir não de mulher alguma, muito menos de uma lavadeira sem marido. Ah, sim, a tal da Maria das Dores. O coronel soltou o rosto do menino com um empurrão. Então você é o filhinho dela. Sabe o que a gente faz com ladrão aqui nas minhas terras? Senhor coronel, eu não roubei! José juntou as mãos em súplica, lágrimas começando a descer por seu rosto sujo. A fruta caiu na minha frente. Eu só peguei do chão. Eu não sabia que não podia. Não sabia. O coronel deu uma risada seca, sem humor. Ignorância não é desculpa, menino. E quem nasce pobre tem que aprender desde cedo que não pode tocar no que é dos outros, principalmente no que é meu. Tertuliano caminhou de volta para sua cadeira. Sentou-se novamente e ficou um longo momento em silêncio, apenas observando o garoto apavorado e Jesuíno segurando-o pelo braço. Na mente do coronel, engrenagens de crueldade giravam, planejando uma vingança que saciaria dois desejos: punir aquela mulher que ousara rejeitá-lo e demonstrar a todos no povoado que seu poder era absoluto. Jesuíno, disse finalmente o coronel, sua voz calma, mas carregada de maldade. Amarre esse menino no poste da praça, bem amarrado, que eu quero que ele fique lá o dia inteiro, assando no sol. José sentiu suas pernas fraquejarem. O poste da praça era uma estrutura de madeira grossa que ficava bem no centro de várzea seca, onde antigamente se amarravam cavalos. Ficar amarrado ali sob o sol escaldante do sertão era uma tortura que poucos aguentavam por mais de uma hora. Senhor coronel, pelo amor de Deus, implorou o menino. Eu sou só uma criança, eu não fiz nada de mal. Deveria ter pensado nisso antes de roubar. O coronel fez um gesto displicente com a mão. Leva ele, Jesuíno, e avise a todo mundo que quem roubar de mim vai ter o mesmo destino. Não importa se é criança, velho ou mulher. Jesuíno sorriu, mostrando seus dentes amarelados, e arrastou José colina abaixo em direção ao povoado. O menino gritava, chorava, pedia clemência, mas suas súplicas se perdiam no ar quente da tarde. Alguns moradores viram a cena de longe, através de frestas de portas e janelas, mas ninguém ousou intervir. Todos conheciam a fama do coronel e sabiam que desafiá-lo era assinar a própria sentença de morte. Na praça de várzea seca, sob um sol que parecia querer derreter o próprio mundo, Jesuíno amarrou José ao poste com cordas grossas de sisal. Amarrou os pulsos, depois a cintura e finalmente os tornozelos, deixando o menino completamente imobilizado, de frente para o nascente, onde o sol continuaria sua trajetória cruel pelo resto do dia. Fica aí e pensa no que fez, ladrãozinho. Cuspiu Jesuíno antes de ir embora, suas botas levantando nuvens de poeira. José chorou. Chorou de dor, de medo, de humilhação. O sol batia em seu rosto com fúria, queimando sua pele já escura, mas não acostumada àquela exposição brutal. A sede começou a apertar sua garganta e moscas logo descobriram o festim, pousando em seus olhos e boca enquanto ele não podia nem erguer a mão para espantá-las. As horas se arrastaram como anos. O menino alternava entre momentos de consciência dolorosa e períodos de torpor, onde sonhava com água fresca, com a sombra da árvore perto de sua casa, com os braços da mãe. Foi quase ao meio-dia quando Maria das Dores soube. Estava lavando roupa no riacho quando Zefa, uma vizinha, chegou correndo e ofegante, trazendo a notícia terrível. A trouxa de roupas molhadas caiu das mãos de Maria, e ela correu como nunca havia corrido na vida, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca. Quando chegou à praça e viu seu filho, seu menino, sua vida inteira, amarrado àquele poste, a pele vermelha de insolação, os lábios rachados, os olhos semicerrados,
Maria das Dores soltou um grito que fez até os pássaros fugirem assustados das árvores. Ela correu até o poste, suas mãos tremendo enquanto tentava desatar os nós apertados das cordas. As lágrimas escorriam por seu rosto, caindo sobre a pele queimada do filho. Meu filho, meu José, ela chorava, puxando as cordas com desespero. O que fizeram com você, meu menino? José abriu os olhos lentamente, sua voz saindo fraca e rouca. Mãe, água. Mas antes que Maria pudesse fazer qualquer coisa, uma voz grossa a fez congelar. Tire as mãos daí, mulher. Era Jesuíno, que havia voltado à praça para vigiar o cumprimento da ordem do coronel. Ele avançou sobre Maria e a empurrou com violência, fazendo-a cair de costas na poeira. O coronel mandou deixar o menino aí até o sol se pôr. Ninguém vai desafiar a ordem dele, entendeu? Maria se levantou, a dor da queda nada comparada à dor no coração. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, se encheram de uma fúria que ela nunca havia sentido antes. Ele é uma criança inocente, gritou ela, sua voz ecoando pela praça vazia. Que homem é esse que tortura uma criança por causa de uma fruta? Jesuíno deu um passo ameaçador em direção a ela. Cuidado com o que fala, Maria. O coronel pode decidir que você merece ficar no poste também. Mas Maria já não tinha medo. Quando uma mãe vê seu filho sofrendo, algo dentro dela se quebra e se reconstrói mais forte, mais feroz, mais corajoso que qualquer capanga armado. Então pode me amarrar, desafiou ela, abrindo os braços. Me amarra aqui no lugar dele. Eu aguento o sol, eu aguento tudo, mas deixa meu filho ir. Um pequeno grupo de pessoas havia se formado ao redor da praça, escondidos nas sombras das casas, testemunhando aquela cena. Entre eles estava o padre Anselmo, um homem já de idade, com barba branca e olhos bondosos, que haviam visto muitas injustiças ao longo dos anos. O padre deu um passo à frente, sua batina preta encharcada de suor. Jesuíno, isso é uma barbaridade. O menino não fez nada que merecesse esse castigo. Uma fruta que caiu no chão, o padre quer ir para o poste também? Ameaçou Jesuíno, a mão indo para o cabo do punhal na cintura. Porque eu posso arranjar uma vaga. O padre Anselmo engoliu seco, mas não recuou. Olhou para José, depois para Maria das Dores e tomou uma decisão que sabia ser perigosa. Vou falar com o coronel. Isso não está certo. E dizendo isso, o velho padre começou a subir a colina em direção à casa grande, suas pernas cansadas, lutando contra a inclinação e o calor. Maria quis ir junto, mas Jesuíno a segurou pelo braço. Você fica aqui. O padre vai sozinho. Maria não teve escolha. Ajoelhou-se no chão ao lado do poste, o mais perto que podia chegar de seu filho, e começou a rezar todas as orações que conhecia, suas mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. José olhava para a mãe através de uma névoa de dor e sede. Queria dizer que estava bem, que aguentaria, mas nem conseguia formar as palavras. O sol continuava sua jornada implacável pelo céu, e a cada minuto que passava, o menino sentia suas forças se esvaindo como água por entre os dedos. Quando o padre Anselmo chegou à casa grande, encontrou o coronel na mesma cadeira de balanço, agora saboreando um copo de água gelada com rodelas de limão. O contraste entre o conforto ali e o sofrimento lá embaixo na praça era obsceno. Coronel Tertuliano, começou o padre, tirando o chapéu e segurando-o contra o peito. Vim pedir sua clemência. O menino José está sofrendo muito. Ele não é um criminoso, é apenas uma criança que cometeu um erro inocente. O coronel tomou um gole longo de sua água gelada, fazendo questão de que o padre visse antes de responder. Padre, o senhor cuida das almas. Eu cuido da ordem. E a ordem em Várzea Seca sou eu quem dita. Mas, senhor, a misericórdia, misericórdia. O coronel se levantou, sua voz subindo de tom. E onde estava a misericórdia quando aquele pivete invadiu minha propriedade e roubou o que é meu? O senhor acha que se eu deixar passar, amanhã vai ser uma fruta, depois vai ser uma galinha, depois vai ser um bezerro? Não, padre.
Exemplo tem que ser dado. É uma criança, coronel, insistiu o padre, sua voz tremendo de emoção. Uma criança de 12 anos. Se continuar amarrado nesse sol, pode morrer. Os olhos do coronel se estreitaram perigosamente. Então que sirva de exemplo melhor ainda. Assim ninguém mais vai ousar me desrespeitar. O padre Anselmo sentiu o chão fugir de sob seus pés. Havia lidado com homens duros durante toda a sua vida no sertão, mas nunca havia encontrado uma maldade tão pura, tão cristalizada quanto a que via nos olhos de Tertuliano Mascarenhas naquele momento. O senhor vai ter que responder por isso diante de Deus, disse o padre, sua voz baixa, mas firme. Quando esse dia chegar, padre, eu me preocupo. Por enquanto é Deus quem vai ter que responder por mim diante dos homens. O coronel deu as costas, encerrando a conversa. Pode ir embora e avise àquela lavadeira que, se tentar tirar o menino do poste antes do pôr do sol, vou mandar meus homens amarrarem ela também. O padre desceu a colina com o coração pesado, carregando más notícias que não queria dar. Quando chegou à praça e viu Maria ainda ajoelhada, rezando com fervor, enquanto lágrimas desenhavam caminhos limpos em seu rosto empoeirado, teve que fazer um esforço tremendo para não chorar também. Ele não quis soltar? Perguntou Maria, já conhecendo a resposta antes mesmo de ouvi-la. O padre apenas balançou a cabeça negativamente. Maria soltou um soluço que parecia vir do fundo de sua alma. As horas continuaram passando com uma lentidão torturante. O sol alcançou seu ponto mais alto no céu, e José entrou num estado semiconsciente, sua cabeça pendendo para frente, apenas os laços o mantendo em pé. Sua pele havia passado de vermelha para um tom preocupante de roxo em algumas partes, e bolhas começavam a se formar em seu rosto e braços. Maria não saiu de perto. Mesmo quando o jesuíno foi embora, confiante de que ninguém teria coragem de desobedecer ao coronel, ela permaneceu ali, tentando fazer sombra com o próprio corpo, molhando um pano em água e espremendo gotas nos lábios do filho sempre que achava que ninguém estava olhando. Zefa e outras mulheres do povoado trouxeram água para Maria, comida que ela não conseguiu comer, palavras de consolo que não consolavam nada. Todos se sentiam impotentes diante da tirania do coronel. Foi quando o sol começava finalmente sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu de laranjas e rosas que contrastavam cruelmente com a tragédia na praça, que algo extraordinário aconteceu. Um grupo de homens a cavalo surgiu na entrada do povoado, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Eram 7 cavaleiros, todos armados até os dentes, com rifles cruzados nas costas e cartucheiras atravessadas no peito. Usavam chapéus de couro e lenços cobrindo o rosto, e mesmo de longe era possível sentir o perigo que emanava deles. Os moradores que estavam na praça se afastaram rapidamente, buscando a segurança de suas casas. Todos no sertão sabiam reconhecer um grupo de cangaceiros quando viam um. O cavaleiro da frente, montado num cavalo preto que parecia feito de sombras e músculos, avançou lentamente até o centro da praça. Seu lenço cobria a maior parte do rosto, mas os olhos que observavam a cena eram penetrantes como facas. Ele olhou para o menino amarrado ao poste, depois para Maria ajoelhada ao lado e, finalmente, desmontou com um movimento fluido. Quem foi que fez isso com essa criança? Perguntou o homem, e havia algo em sua voz que fazia as pessoas quererem responder com a verdade. Maria das Dores levantou os olhos, assustada, mas ao mesmo tempo desesperada demais para ter medo. O padre Anselmo, que havia permanecido na praça todo aquele tempo, deu um passo à frente, reconhecendo nos olhos daquele homem algo que poucos conseguiam esconder: autoridade natural. O tipo que não vinha de terras ou dinheiro, mas de algo mais profundo. Foi o coronel Tertuliano Mascarenhas, respondeu o padre, sua voz firme apesar do perigo óbvio. O menino pegou uma jabuticaba que caiu no chão em suas terras. O coronel ordenou que ele fosse amarrado aqui desde o meio da manhã.
O cangaceiro ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando o menino. Então, com gestos deliberados, abaixou o lenço que cobria seu rosto, revelando feições marcantes. Uma cicatriz na bochecha direita, bigode espesso e aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Alguns moradores que ainda espreitavam de suas casas soltaram exclamações abafadas de surpresa e medo. Era Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão inteiro conhecia pelo nome de Lampião, o rei do cangaço. Uma criança amarrada no sol por causa de uma fruta, disse Lampião, e havia algo em sua voz que misturava raiva contida com algo parecido com tristeza. Que tipo de homem faz isso? Maria, reunindo toda a coragem que lhe restava, arrastou-se de joelhos até ficar aos pés do cangaceiro. Senhor, pelo amor de Deus, salve meu filho. Ele está morrendo. Faz mais de 6 horas que ele está aí, sem água, sem comida, assando no sol. Ele é tudo que eu tenho nesse mundo. Lampião olhou para aquela mãe desesperada e algo em seu peito apertou. Ele próprio conhecia o amor de mãe. Sua mãe, Maria Lopes, havia morrido quando ele era jovem, e aquela perda havia marcado sua alma para sempre. Via em Maria das Dores o reflexo daquele amor incondicional, feroz, capaz de qualquer coisa. Zé Sereno, chamou Lampião para um de seus homens. Corta essas cordas. Zé Sereno, um cangaceiro alto e magro com habilidade lendária com facas, desceu do cavalo e em 3 movimentos precisos cortou as cordas que prendiam José ao poste. O menino desabou como um saco de farinha e seria ter caído no chão duro se Maria não o tivesse amparado, abraçando-o contra o peito e chorando de alívio. Água! Ordenou Lampião, e imediatamente um de seus homens trouxe um cantil. Maria deu água ao filho devagar, molhando seus lábios primeiro, depois deixando pequenos goles escorrerem por sua garganta. José tossiu, engasgou, mas começou a beber. Seus olhos se abriram um pouco mais, focando no rosto da mãe, e ele murmurou: Mãe, as cordas! Cortaram? Sim, meu filho, sim. Você está livre agora. Mamãe está aqui. Lampião observava a cena com os braços cruzados. Seus homens, todos experientes em violência e morte, também pareciam tocados pela situação. Corisco, seu braço direito, conhecido por sua ferocidade em combate, cuspiu no chão com nojo. Capitão, homem que faz isso com criança não merece ser chamado de homem. E onde fica a casa desse tal de coronel? Perguntou Lampião, e havia algo em sua voz que fez todos na praça entenderem que uma tempestade estava prestes a cair sobre Tertuliano Mascarenhas. O padre Anselmo apontou para a colina. Na casa grande, lá em cima. Mas, senhor Lampião, ele tem muitos homens armados, pelo menos 20 capangas. Lampião sorriu e era o sorriso de um predador. Já enfrentei muito mais que isso, padre. Ele se virou para seus homens. Corisco, Zé Sereno, Sabonete, venham comigo. O resto fica aqui protegendo a mulher e o menino. Se alguém tentar fazer qualquer coisa com eles, podem atirar. Maria das Dores segurou a barra das calças de Lampião. O senhor vai matar o coronel? Lampião olhou para ela e depois para José, que agora estava um pouco mais consciente, mas ainda muito debilitado. Vou fazer algo melhor que isso, senhora. Vou ensinar a ele o que significa justiça. E dizendo isso, Lampião montou em seu cavalo preto e, seguido por 3 de seus homens mais temidos, começou a subir a colina em direção à casa grande. Os cascos dos cavalos levantavam poeira que brilhava dourada sob a luz do sol poente. Na casa grande, o coronel Tertuliano estava sentado à mesa de jantar, prestes a começar sua refeição. Tinha à sua frente um banquete, carne de bode assada, pirão de leite, feijão verde, farinha, queijo coalho e uma jarra de vinho tinto que havia mandado buscar em Recife. Ao seu redor, alguns de seus capangas conversavam e riam, contando histórias e bebendo cachaça. Jesuíno estava justamente relatando, com detalhes cruéis, como o menino havia chorado quando foi amarrado, quando o som de cavalos se aproximando fez todos silenciarem. O coronel franziu o senho.
Quem é que tem a ousadia de vir aqui sem ser convidado? Um dos capangas correu até a janela e olhou para fora. O que viu fez o sangue gelar em suas veias. Coronel, é cangaceiro, 4 deles. E o da frente, acho que é Lampião. O prato que o coronel segurava caiu de suas mãos, espatifando-se no chão com um estrondo. Tertuliano Mascarenhas, o homem que se achava dono de vidas e mortes, que inspirava terror em todos ao redor, sentiu pela primeira vez em muitos anos algo que havia esquecido existir. Medo puro e simples. Lampião? Repetiu, sua voz saindo mais aguda que o normal. Tem certeza? Absoluta, patrão. É ele sim. O coronel se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Tranquem as portas, peguem as armas, não deixem ele entrar. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a porta da frente se abriu com um chute violento que a arrancou das dobradiças. Na soleira, com a luz alaranjada do pôr do sol às suas costas, criando uma silhueta quase sobrenatural, estava Lampião. Boa noite, coronel, disse ele entrando devagar, seu rifle em punho. Vim fazer uma visita. Os capangas do coronel apontaram suas armas para Lampião, mas o cangaceiro não pareceu nem um pouco intimidado. Corisco, Zé Sereno e Sabonete entraram logo atrás dele, posicionando-se estrategicamente pela sala. "Atirem nele!" gritou o coronel, mas sua voz saiu trêmula, sem a autoridade habitual. Ninguém atirou. Todos ali conheciam as histórias sobre Lampião. Conheciam sobre a rapidez de seu gatilho, sobre os incontáveis confrontos que ele havia vencido contra a polícia volante, contra jagunços, contra quem quer que ousasse enfrentá-lo. Atirar em Lampião era assinar a própria sentença de morte. Seu pessoal é esperto, coronel, comentou Lampião, caminhando pelo salão como se fosse o dono da casa. Sabem que se tentarem alguma coisa, vão todos morrer antes de conseguir dar o segundo tiro. O coronel engoliu seco, tentando recuperar alguma compostura. "O que você quer aqui, Lampião? Eu não me meto com cangaceiro, e cangaceiro não se mete comigo. Sempre foi assim." "É verdade", concordou Lampião, parando em frente à mesa farta de comida. Pegou um pedaço de queijo e comeu, mastigando lentamente. "Mas hoje você quebrou uma regra muito importante." "Que regra?" "A regra de que homem que se diz homem não maltrata criança." Os olhos de Lampião se estreitaram. "Vi lá embaixo um menino de 12 anos amarrado num poste, assando no sol desde manhã. Disseram que foi você quem mandou." O coronel tentou rir, mas o som saiu forçado. "Aquilo foi só uma lição. O moleque roubou de mim. Tinha que aprender." "Roubou?" interrompeu Lampião, sua voz ficando mais baixa e, portanto, mais perigosa. "Me contaram que ele pegou uma fruta que caiu no chão. Isso não é roubo, coronel. Isso é fome. E punir fome com tortura. Isso é covardia." "Eu sou o dono dessas terras", explodiu o coronel, tentando recuperar sua autoridade. "Eu faço o que quiser. Ninguém manda em mim." "Errado." Lampião deu um passo à frente. "Hoje, nessa casa, quem manda sou eu." O silêncio que caiu sobre a sala era tão denso que poderia ser cortado com faca. Jesuíno, do canto onde estava encurralado, tentou fazer um movimento em direção à sua arma, mas Corisco foi mais rápido, apontando seu rifle diretamente para a cabeça do capanga. "Eu não faria isso se fosse você, amigo." Lampião caminhou em volta da mesa, seus dedos arrastando sobre a madeira polida. "Sabe, coronel, eu já fiz muita coisa nessa vida. Já roubei, já matei, já queimei. Não sou santo, não, longe disso. Mas tem uma coisa que eu nunca fiz. Nunca maltratei criança. Nunca torturei quem não podia se defender. Isso aí é coisa de covarde, e eu não sou covarde." "O que você quer de mim?" perguntou o coronel. E agora o medo era óbvio em sua voz. Lampião sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "Quero justiça, coronel. Do tipo que você nunca deu para ninguém, mas que hoje vai receber." "Justiça?" O coronel tentou rir, mas o som saiu estrangulado. "Você é um bandido. Que justiça pode vir de um bandido?" "Bandido?" Lampião inclinou a cabeça. "Talvez."
Mas pelo menos eu sei a diferença entre punir um inimigo armado e torturar uma criança inocente. O senhor, pelo visto, não sabe. Lampião se virou para Corisco. Amarra ele, bem amarrado, do mesmo jeito que ele mandou amarrar o menino. Os olhos do coronel se arregalaram de horror. O quê? Não, você não pode fazer isso. Eu sou o coronel Tertuliano Mascarenhas, tenho amigos importantes, contatos na capital. Se você encostar um dedo em mim... Seus amigos importantes não estão aqui agora, estão? Lampião gesticulou para seus homens. Leva ele para o poste. O mesmo poste onde o menino ficou. Corisco e Zé Sereno agarraram o coronel pelos braços. Tertuliano tentou se debater. Gritou ordens para seus capangas que permaneceram paralisados, implorou, ameaçou, mas nada adiantou. Os cangaceiros o arrastaram para fora da casa grande como se ele fosse um saco de batatas. Algum de vocês quer defender o patrão? Perguntou Lampião aos capangas que permaneceram na sala, sua mão descansando no cabo do rifle. Porque agora é a hora, ninguém se mexeu. Jesuíno, o mesmo que havia prendido José com tanta satisfação, agora estava branco como um lençol, suando frio. Ele conhecia histórias sobre o que Lampião fazia com quem o enfrentava. Não eram histórias bonitas. Pensei que não, disse Lampião com desprezo. Valentões quando o patrão manda, covardes quando chega alguém mais forte. É sempre assim. Lampião saiu da casa e montou em seu cavalo, seguindo seus homens que levavam o coronel colina abaixo. O sol já estava tocando o horizonte, pintando o céu de vermelho sangue, como se a própria natureza aprovasse o que estava prestes a acontecer. Na praça, a notícia de que Lampião estava trazendo o coronel se espalhou rapidamente. Os moradores que haviam se escondido começaram a sair, curiosos e incrédulos. Maria das Dores ainda estava no chão, segurando José contra seu peito. O menino estava mais consciente agora, havia bebido mais água e comido um pouco de rapadura que alguém trouxe. Quando viram o coronel Tertuliano sendo arrastado pelos cangaceiros, um murmúrio passou pela multidão que começava a se formar. Muitos daqueles homens e mulheres haviam sofrido nas mãos do coronel ao longo dos anos. Viram famílias expulsas de suas terras, viram trabalhadores espancados por protestarem contra salários injustos, viram moças jovens serem levadas para a casa grande e voltarem dias depois com os olhos mortos. Tertuliano foi levado até o mesmo poste onde José havia passado o dia. O coronel, que horas antes se sentava confortavelmente em sua varanda, bebendo água gelada enquanto uma criança sofria, agora implorava por misericórdia. Lampião, por favor, eu tenho dinheiro, muito dinheiro, posso pagar, posso dar o que você quiser, gado, armas, ouro. Não quero seu dinheiro sujo, respondeu Lampião friamente. Quero que você sinta o que aquele menino sentiu. Corisco e Zé Sereno amarraram o coronel ao poste com a mesma corda de sisal que havia prendido José. Amarraram seus pulsos acima da cabeça, depois a cintura, depois os tornozelos. O coronel chorava agora, lágrimas de pavor correndo por seu rosto. Por favor, eu vou morrer. O sol, eu não aguento. Engraçado, disse Lampião aproximando-se. Você não pensou nisso quando mandou amarrar uma criança de 12 anos. Um homem adulto e forte como você com certeza aguenta melhor que um menino franzino, não acha? O coronel olhou ao redor, procurando por seus capangas, por alguém que o defendesse. Mas não viu ninguém. Jesuíno e os outros haviam desaparecido, fugindo para suas casas, sem coragem de enfrentar Lampião. Maria das Dores, ainda segurando José, observava a cena com sentimentos confusos. Parte dela queria que o coronel sofresse, queria vingança pelo que ele havia feito com seu filho. Mas outra parte, a parte que rezava toda noite e acreditava no perdão, sentia que aquilo estava errado. Lampião percebeu sua expressão e caminhou até ela. A senhora não aprova? Maria hesitou, depois respondeu baixinho. Meu filho está livre. Isso é o que importa. Mas eu não queria que ninguém mais sofresse o que ele sofreu. Nem mesmo o coronel.
Lampião ficou em silêncio por um momento, olhando para aquela mulher simples que, mesmo depois de tudo, ainda tinha bondade no coração. Então assentiu. A senhora tem um coração maior que o meu, Dona Maria. Ele olhou para o céu. O sol já está se pondo. Não vai durar muito. Só o suficiente para ele entender. E era verdade. O sol já estava meio escondido atrás das serras distantes. Talvez o coronel ficasse ali por meia hora, no máximo 1 hora, antes que a escuridão da noite o envolvesse, nada comparado às mais de 7 horas que José havia suportado sob o sol escaldante do meio-dia. Mas para o coronel Tertuliano Mascarenhas, aqueles minutos foram uma eternidade. Pela primeira vez em sua vida, ele estava completamente impotente. Não podia dar ordens, não podia comprar sua saída, não podia ameaçar ou intimidar. Estava à mercê de outros, sentindo na própria pele o peso do sol, a mordida das cordas, a humilhação de estar exposto na praça pública enquanto todos observavam. Os moradores de Várzea Seca observavam em silêncio, alguns com satisfação, vendo finalmente o tirano pagando por seus crimes. Outros com pena, pois mesmo com toda sua maldade, ele era ainda um ser humano. E alguns, como o padre Anselmo, com preocupação sobre o que aquilo significaria para o futuro do povoado. Lampião ficou ali, sentado em seu cavalo, vigiando. Seus homens formaram um círculo ao redor da praça, garantindo que ninguém interferisse. O rei do cangaço observava o coronel com olhos que haviam visto demais nessa vida, que conheciam a crueldade humana em todas as suas formas. Quando o sol finalmente tocou o horizonte e começou a desaparecer, tingindo o mundo de sombras roxas e azuis, Lampião desmontou e caminhou até o poste. O coronel estava vermelho, suando, chorando, mas ainda vivo e consciente. "Aprendeu a lição, coronel?" perguntou Lampião. Sim, por favor, me solta. Aprendi, nunca mais vou fazer isso." Lampião fez um sinal para Zé Sereno, que cortou as cordas. O coronel desabou no chão, suas pernas não o sustentando. Ficou ali, de quatro na poeira, soluçando como uma criança. "Escuta bem o que vou te dizer, Tertuliano", disse Lampião, agachando-se para ficar na altura do coronel. "Eu vou embora daqui, mas vou deixar gente vigiando. Se eu souber que você voltou a maltratar gente inocente, se souber que você tocou em mais uma criança, em mais uma mulher, em qualquer pessoa que não possa se defender, eu volto. E da próxima vez, não vai ser só algumas horas no poste. Entendeu bem?" O coronel assentiu freneticamente, incapaz de falar. Lampião se levantou e olhou ao redor para os moradores reunidos na praça. "Isso vale para todo mundo aqui. Não vou tolerar gente grande maltratando gente pequena. Não vou tolerar poderoso pisando em quem não tem poder. O sertão já é duro demais, sem a maldade dos homens piorando as coisas." Houve um silêncio. Depois alguém começou a aplaudir. Era uma mulher velha, que anos antes havia perdido o filho em uma briga com os capangas do coronel. Outros se juntaram a ela, e logo a praça inteira aplaudia. Não aplaudiam a violência, mas a justiça. A justiça que havia faltado por tanto tempo naquele lugar esquecido. Lampião caminhou até onde Maria das Dores ainda segurava José. Tirou do bolso um punhado de notas de dinheiro e colocou nas mãos da mulher. "Para cuidar do menino. Compra remédio, comida boa. Ele vai precisar." Maria olhou para o dinheiro, depois para Lampião, lágrimas nos olhos. "Que Deus o abençoe, senhor Lampião. Que Deus abençoe o senhor e seus homens. Se Deus me abençoar ou não, só Ele sabe", respondeu Lampião com um meio sorriso. "Mas hoje, pelo menos, a gente fez uma coisa certa. Ele montou em seu cavalo, e seus homens fizeram o mesmo." Antes de partir, Lampião olhou uma última vez para o coronel, que ainda estava no chão destroçado. "Lembra, Tertuliano, tenho olhos em todo canto do sertão. Se você esquecer a lição de hoje, eu vou saber, e vou voltar.
E com isso, Lampião e seu bando cavalgaram para fora de Várzea Seca, desaparecendo na escuridão crescente da noite, deixando para trás uma nuvem de poeira que brilhava sob as primeiras estrelas. O padre Anselmo ajudou Maria a levar José para casa. O menino precisaria de dias, talvez semanas, para se recuperar completamente. Sua pele estava queimada, seu corpo desidratado, seu espírito machucado. Mas ele estava vivo e estava livre. Quanto ao coronel Tertuliano Mascarenhas, ele foi levado de volta para a Casa Grande por alguns de seus capangas que finalmente apareceram depois que Lampião partiu. Mas algo nele havia mudado naquela noite. O homem que se achava todo-poderoso havia descoberto que o poder é uma ilusão frágil, que pode ser despedaçada em segundos quando alguém mais forte aparece. Nos dias seguintes, histórias sobre o que aconteceu em Várzea Seca se espalharam pelo sertão. Foram contadas em feiras, em alpendres, ao redor de fogueiras. A história de como Lampião havia amarrado um coronel cruel no mesmo poste onde o coronel havia amarrado uma criança inocente. Alguns diziam que Lampião era um herói, vingador dos oprimidos. Outros diziam que ele era apenas um bandido que havia se aproveitado da situação. Mas todos concordavam em uma coisa. Naquele dia, em Várzea Seca, justiça havia sido feita. Talvez não a justiça da lei, que raramente chegava aos lugares esquecidos do sertão, mas a justiça do cangaço, crua, direta, mas efetiva. O coronel Tertuliano nunca mais foi o mesmo. Continuou dono de suas terras, continuou rico e poderoso aos olhos de muitos, mas dentro dele algo havia quebrado. A certeza absoluta de sua própria impunidade havia sido destruída. E sempre que pensava em fazer alguma maldade, lembrava daqueles olhos penetrantes de Lampião e da promessa: eu volto. Maria das Dores usou o dinheiro que Lampião havia dado para cuidar de José. Comprou pomadas para suas queimaduras, comida nutritiva para recuperar suas forças e até conseguiu levar o menino para ser examinado por um médico em uma cidade vizinha. José se recuperou lentamente e, embora as cicatrizes físicas eventualmente desaparecessem, as cicatrizes emocionais daquele dia permaneceriam com ele para sempre. Mas junto com a dor, José também carregaria outra coisa. A lembrança de que sua mãe não o abandonou, nem por um segundo, que ela ficou ao seu lado o dia inteiro, rezando, chorando, tentando de todas as formas aliviar seu sofrimento. E a lembrança de que às vezes, nos lugares mais improváveis, a justiça pode aparecer montada num cavalo preto, usando lenço no rosto e rifle nas costas. Anos depois, quando José já era um homem feito, ele contaria essa história para seus próprios filhos. E sempre terminaria da mesma maneira. O coronel aprendeu naquele dia que o poder não dá o direito de ser cruel. E eu aprendi que, às vezes, quando a lei falha, a justiça encontra outros caminhos. Pode não ser o caminho certo, pode não ser o caminho que os livros ensinam, mas no sertão, onde a lei raramente chega, às vezes é o único caminho que existe. E assim, a história do menino amarrado no poste e do coronel que sofreu o mesmo destino pelas mãos de Lampião entrou para o folclore do sertão nordestino. Uma história sobre crueldade e redenção, sobre o abuso de poder e a justiça inesperada que pode vir dos lugares mais improváveis. Porque, no fim, o que ficou não foi apenas a lembrança da dor, mas também a lembrança de que até nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, pode surgir alguém disposto a lutar pelos que não podem lutar por si mesmos. E essa é a história de como o coronel amarrou o filho da lavadeira no sol, e de como Lampião o deixou no mesmo poste, sob o mesmo sol implacável do sertão, para que aprendesse que toda ação tem sua consequência, e que a justiça, mesmo quando tarda, às vezes chega cavalgando numa nuvem de poeira vermelha